Cheguei! Eu sou Danilo de Sá, vim trazer uma aula de física para vocês, uma aula sobre muito movimento, e esse é o canal Aprenda Aqui. É isso aí, gente. Então, como eu falei para vocês, a aula hoje é sobre movimento. Dentro da física, nós temos duas grandes áreas que falam sobre movimento. Uma delas é a dinâmica, aquela das leis de Newton. A outra é a cinemática, e é essa que nós vamos tratar hoje. Bom, vejam só, para que você entenda o movimento de qualquer coisa que você observe e veja ele lá se movendo, seja uma partícula, um objeto, um carro, um avião, alguém andando de bicicleta, o que for, você tem que levar em conta duas coisas. A primeira delas é o que é que está causando esse movimento? E a segunda coisa é, e como é que eu faço para parar esse movimento? Bom, mas vejam só, nós temos que entender como é que o movimento funciona. E para isso a cinemática ela se preocupa em classificar os diferentes tipos de movimento. Quando ele tem muita velocidade, quando ele tem pouca velocidade. E aí vem a primeira questão. Vejam só, nós temos que classificar os movimentos de acordo com a velocidade. Quando um objeto tem velocidade positiva, nós vamos dizer que o movimento é progressivo. Isso quer dizer que o objeto ele está saindo da origem e indo para um ponto mais distante, um pouco mais além. Quando o objeto ele tem velocidade negativa, ele está se aproximando da origem. É como uma viagem. Ele está agora retornando. Ele está se aproximando da origem. E para você identificar o que é movimento, você precisa de uma coisinha muito especial. Essa coisinha especial a física chama de referencial. Como é que você vai olhar para uma coisa e dizer assim, nossa, ele está em movimento, ou então, ele está em repouso? Para que você saiba disso, precisa de uma coisa. Esse referencial você vai comparar com o objeto em questão. Vejam só um exemplo muito simples. Se você estiver dentro de um ônibus, você, os passageiros e todo mundo que está no ônibus estão exatamente com a mesma velocidade, aquela velocidade do ônibus. Porém, as pessoas que estão fora do ônibus, elas estão com uma velocidade diferente da sua. Então, sobre o mesmo objeto, a mesma ótica, você pode ter duas interpretações. A primeira, as pessoas que estão dentro do ônibus com você, essas pessoas estão em repouso. Tudo que está fora do ônibus, quando você observa, segundo a sua percepção, ela está em movimento. Agora que você já entendeu como é que faz para entender se um objeto está em repouso ou em movimento, uma outra questão é a seguinte: você deve levar em conta o tamanho desse objeto. Na física nós classificamos as coisas como ponto material ou ponto extenso. Como é que funciona isso? Você é uma abelhinha e você está voando dentro de um ônibus. Nossa, uma abelha comparada com o tamanho de um ônibus é um objeto muito pequeno. Então esse objeto muito pequeno vai ser chamado de ponto material, porque o tamanho dele em relação ao objeto por onde ele se move é muito grande. Então ele, por ser pequenininho, vai ser chamado de ponto material. Por outro lado, um ônibus, quando tenta estacionar em uma garagem, esse ônibus ele é muito grande em relação às dimensões para onde ele tenta se mover. Daí, esse ônibus vai ser chamado de ponto extenso. Então, gente, cuidado, não confunda ponto extenso e ponto material. Esses dois conceitos, eles podem mudar. Simplesmente porque você pode comparar o tamanho do ônibus com o tamanho do planeta inteiro, do universo. E isso muda completamente. Então é isso, fiquem atentos. O conceito de referencial vai ser importante para vocês, para entender quando um objeto está em repouso ou em movimento. E vai ser importante também para que você entenda se esse objeto vai ser classificado como um ponto extenso ou um ponto material. É isso aí, galera. Agora que vocês já entenderam como é que funciona o referencial para entender as questões sobre o movimento, está na hora da gente tratar propriamente do movimento. Então vejam só, para entender o movimento, vamos entender primeiro dois conceitos. Nós temos trajetória e deslocamento escalar. Primeiro deles, trajetória. Como é que a gente vai entender essa questão? Quando você está lá em uma tarde ensolarada e você vê um avião passando, você não consegue ver propriamente o avião, mas você consegue enxergar o rastro que ele deixa no céu. Aquele rastro você vai chamar aquilo ali de trajetória. É o caminho que o avião está percorrendo. Outro exemplo é quando você poderia estar de férias lá num
os Alpes suíços, por que não? E aí, na base da montanha, você vê um esquiador descendo a montanha em zigue-zague. Quando você observa aquele caminho, as marcas deixadas por ele na neve, aquilo dali é o quê? Isso aí, trajetória. Porém, agora o outro conceito, que é o deslocamento escalar. O deslocamento escalar, ele vai ser exatamente a diferença do topo da montanha, de onde o esquiador saiu, até a base da montanha, aonde ele chegou. Para a gente considerar o deslocamento escalar, geralmente uma dica é que você deve considerar como se o objeto estivesse fazendo o movimento em linha reta. Então você só deve considerar os dois pontos, o de saída e o de chegada. Isso vai ser o deslocamento escalar. Pois bem, agora que nós já temos a trajetória e o deslocamento escalar, vamos aprofundar um pouquinho mais. Um objeto, quando ele se move no espaço, ele também se move no tempo. Então agora nós temos uma variação de espaço e uma variação de tempo. Quando juntamos essas duas, nós encontramos a velocidade média. A velocidade média é ela que é responsável por fazer com que os objetos consigam se mover com maior ou com menor rapidez de um espaço a outro. Uma dica importante, tá, gente? É o seguinte: a velocidade média, ela é medida no Sistema Internacional de Unidades como metros por segundo, mas ela pode e é usada no nosso país na maioria das vezes em quilômetros por hora. Nas provas do Enem é muito comum que você tenha que mudar um valor em outro, você tenha que converter o valor de quilômetros por hora para metros por segundo, ou o contrário. Então você vai ficar ligado aqui nessa dica, que é o que mostra como você vai fazer essa conversão sem maiores problemas, beleza? Gostaram da dica? Facinho, né? É isso aí, gente. Agora que vocês já entenderam um pouco sobre como é o movimento dos objetos, falta só um detalhezinho, que é a aceleração. Quando você está viajando com altas velocidades, ou quando você está viajando devagar, o que acontece? Para que você mude, sendo muito rápido, ir devagar, ou sendo devagar, ir muito rápido, é necessário que você imponha a esse objeto uma aceleração. A aceleração vai fazer com que a velocidade aumente de valor ou com que ela diminua de valor. Como é que isso ocorre? Veja só, se você tem a velocidade que é positiva e a aceleração que também é positiva, então esse objeto ele vai estar em movimento acelerado. Isso quer dizer que a velocidade está aumentando a cada intervalo de tempo. Agora, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, então a cada intervalo de tempo a velocidade está diminuindo. Esse movimento vai ser retardado. Cuidado, não confundam as coisas, tá? É o movimento que é retardado. Beleza? Valeu! A nossa aula está terminando e hoje nós falamos um pouco sobre como entender o movimento. Fique esperto que essa aula ainda não acabou. Nós ainda vamos retomar esse conceito quando falarmos um pouco sobre dinâmica. E aí nós vamos levar em consideração sobre o que é que causa o movimento, propriamente dito, entendeu? Então valeu, galera. Obrigado por você ter assistido toda essa aula. Vou botar aqui um link aqui embaixo. Ou aqui, eu não sei exatamente onde é que o editor vai colocar, mas ele vai colocar um link para vocês. Dá um clique, pega a apostila, responde. Se tiver dúvida, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, manda um snap, manda um Instagram, manda uma mensagem pra gente que a gente vai responder com a maior boa vontade. Valeu, um abraço, até a próxima aula e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!